Olá, este é o Cresça em 10 Minutos e hoje eu vou te contar uma boa história. Hoje nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Nós podemos definir parábolas como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Ou seja, hoje nós entendemos parábola como a utilização de uma ilustração de um assunto comum do dia a dia para poder ilustrar uma situação mais complexa ou fazer com que a pessoa entenda um conceito mais complexo de outro assunto. Mas na época de Jesus isso não era necessariamente assim. Uma parábola poderia ser um ensino por si só. Justamente por isso, a gente não vê Jesus explicando tantas vezes as parábolas e quando ele as explica, explica para um público seleto, um público escolhido. E é justamente isso que nós vamos aprofundar hoje. As parábolas de Jesus constituem aproximadamente 1/3 de todo o seu ensino, mostrando que não era somente algo que ele fazia esporadicamente, mas era parte da didática de Jesus. Ele utilizava as parábolas de forma ampla e nós vamos estudar isso de uma melhor forma hoje a partir do texto do Evangelho de Marcos, principalmente o seu capítulo 4. Em Marcos 4:33, a palavra diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Juntamente com essa mensagem de Marcos, nós vemos que ela também é dita no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, onde ele explica e apresenta várias destas parábolas. Nós temos a parábola do semeador e a parábola do joio em meio ao trigo. Logo em seguida, no capítulo 4, depois de anunciar esta parábola, ele continua dizendo já para os seus discípulos e para aqueles que estavam próximos dele. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Mas por que Jesus ensinava assim? A gente vai começar a entender isso a partir também do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, quando ele diz, no capítulo 2, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Mais na frente ele diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Assim a gente pode perceber que as coisas que são do alto, as coisas que são do Espírito, são discernidas pelo Espírito. Por isso, Jesus falava para uma multidão, mas não era a multidão que entendia. É necessário, para entender a completude daquilo que Cristo tem para nós, que nós estejamos perto dele e que isso seja feito através do Espírito de Deus. Nós vamos continuar lendo os textos e nós vamos ver que Jesus falava para uma multidão, mas explicava para os seus apóstolos e explicava também para aqueles que estavam perto dele. Ou seja, é necessário ter uma vida de intimidade, é necessário investir tempo com Deus. Se nós estivermos apenas ouvindo a palavra, não será além daquilo de ouvir outras pessoas falando palavras bonitas. Mas quando o Espírito Santo age por meio da palavra, ela se revela a nós, assim como foi com os discípulos no caminho de Emaús. Mas vamos entender melhor. No início do capítulo 4, assim diz o Evangelho de Marcos. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se com ele uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Eles lhe ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. A gente vê neste início do texto uma multidão. Muitas pessoas se achegam a Jesus para ouvir uma palavra. Hoje,
nós vemos que muitas pessoas têm acesso à palavra de Deus. Muitas pessoas têm acesso a pregações. O que elas fazem quando escutam a palavra de Deus? As parábolas de Jesus sempre exigiam uma resposta, exigiam uma ação concreta. Não era possível ouvir uma parábola, ouvir um ensino de Jesus e ficar parado, ficar sem qualquer tipo de ação. Aqueles que assim queriam, que não agiam diante da parábola, se tornava como um enigma. E a palavra parábola, que é usada no Evangelho, nos Evangelhos, lá no grego, também pode significar enigma. Ou seja, aquele que escuta a palavra de Deus, mas não tem uma ação imediata, não toma uma atitude, não vai em encontro a Cristo para entender aquela palavra, ela se torna somente um enigma, se torna somente uma palavra. Mas, logo em seguida, a gente vê a resposta das pessoas. Depois de ensinar, após esta parábola, o Evangelho continua no verso 10. Os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas. Jesus não explicou apenas para os 12 apóstolos, ele ensinou também para todos aqueles que quiseram investir mais tempo de intimidade com ele. Também a parábola poderia ter um outro efeito, poderia ter uma outra intenção. Assim como o profeta Natã utilizou uma parábola para que Davi pudesse compreender o seu pecado, Jesus também utiliza parábolas para que as pessoas, algumas pessoas específicas, pudessem compreender parte daquilo que ocorria em sua própria vida. Isso nós podemos perceber no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, na parábola do bom samaritano. Antes de começar esta parábola, alguém que conhecia a lei foi até Jesus e perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ali, naquele momento, Jesus diz que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Querendo se justificar, este mestre da lei pergunta: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Ali, ele começa a parábola do bom samaritano, onde, lembrando, os judeus não se davam com os samaritanos, entendiam que eles não faziam parte do povo escolhido de Deus. Mas, ao contar aquela parábola, onde o samaritano foi o único que auxiliou aquela pessoa que havia sido roubada e a estava em debilidade, ele pergunta ao mestre da lei, ao final, quem era o próximo? E não existe outra resposta senão o samaritano. Naquele momento, Jesus consegue explicar àquele mestre da lei que não existe mais nacionalidade, que não existe aparência externa, que não existe homem e mulher, judeu ou grego. Todos aqueles que querem podem se achegar a Cristo. E este foi o Cresça em 10 Minutos. Até semana que vem.